Sejam todos bem-vindos a mais uma rubrica, o programa Perdão e Gratidão. Este espaço que trazemos para ti, para todos aqueles que querem pedir perdão ou agradecer por qualquer gesto. Nós somos a Vitalícia, a emoção que dura para sempre. E como sempre, nós trazemos aqui convidados espetaculares, e porque sim, tenho aqui uma convidada que é bastante espetacular. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos os internautas da página Vitalícia, a emoção que dura para sempre. Quem é a Shanaia? Onde nasceste e onde cresceste? Eu sou uma menina, uma jovem mulher, né? Apaixonada por maquilhagem, com metade dos sonhos concluídos, posso assim dizer. Concluí os meus estudos e pronto, é isso. Metade dos sonhos por quê? Metade dos sonhos porque, primeiro, porque eu cursei o curso dos meus sonhos, né? Então estou lá quase no patamar para ser aquilo que sempre sonhei ser. E o que é que tu fazes na vida agora? Sou maquiadora, sou maquiadora e sou agente também. Agente móvel. Eu já queria dizer melhor, especificar, porque a gente de ser rico. Agente móvel, demora. Se calhar eu estaria aqui com alguém munida. Porque eu gosto de dinheiro, então é isso. O negócio de make-up, como é que tem sido? As tuas clientes aderem aos teus trabalhos assim, facilmente? Sim. Quem precisa de mim, me liga, faz a marcação e avançamos. Vou para realçar a beleza, que é o que eu gosto de fazer, né? E como é que ficou a escola depois de meteres no negócio? Por acaso já findei meus estudos, estou mesmo no processo, obrigada, no processo para a defesa, né, da monografia. O que é que te formaste? Direito. Digníssima! A própria! Parabéns, parabéns. Obrigada. Faz sentido a grande mulher que tu és aqui. Autoridade. Autoridade. Então, eu estava a falar mesmo do teu trabalho de make-up. Sim, simplesmente a pessoa... por exemplo, eu posso maquilhar a Fátima, né? A Fátima vai para uma festa, a pessoa gosta, pergunta quem fez. E a Fátima diz, assim mesmo, vai se expandindo. Então, é assim. Como é que podem fazer as pessoas para aderir aos seus trabalhos? Redes sociais, contatos por disponibilizar? Por acaso, eu ainda não criei nenhuma página, nem Facebook, Instagram, mas tenho o meu contato, onde a pessoa, se quiser, porque antes da pessoa aderir, a pessoa quer ver fotografias, né? Que é para poder ver se realmente... Apreciar. Exatamente. Então, as pessoas podem me contactar. Posso dar o número? Pode deixar o contato. Pode sim. 85 62 62 890 ou 87 84 82 890. Tenho realçar vossa beleza, vocês não vão se arrepender. Olha, que não vão mesmo. Eu até poderia vir até aqui para poderes fazer isso, mas a Fátima também, de certa forma. Ai, que coincidência! A Fátima, eu faço, então eu tenho que fazer isso diariamente, uma vez que não é um negócio meu, mas é algo que eu sei fazer. Mas acredito que um dia vou te contactar, só mesmo para dar um testemunho que realmente tu fazes o trabalho perfeito daquilo que tu gostas de fazer. Combinado. Mas isso surgiu em que momento, a paixão pela maquilhagem? Desde pequena, eu tenho pavor de cabelos, de pegar a cabeça de pessoas para cuidar de cabelos, algo assim. Mas make-up desde pequena, eu vi a minha mãe assim traçar lápis. Antigamente lápis, a pessoa só passava uma assim. Vez. Exatamente. Então eu aproveitava naquele momento. Eu aproveitava naquele momento e me inscrevia também. Embora me proibiam porque aquilo era vaidade e para elas, ou para ela, era forma de... Ela via aquilo como se eu estivesse a acelerar. Eu estou a depressa a crescer para a idade. Não roubava às vezes, mas eu dizia que um dia vou ser maquiadora. Uau, e já é. Já é. Um dia vou ser magistrada, jurista, assim que é. Estou a caminho. Eu não sou abençoada. É verdade, é verdade. Muito bem. E onde é que a Shanaia foi? Onde é que tu nasceste e onde é que cresceste?
Eu nasci, cresci em Maputo. Dizem que as pessoas de Maputo são muito fofinhas, são muito relaxadas. Estás de acordo ou apenas é um preconceito? Eu penso que nem todos, né? O que acontece na sociedade? As pessoas tiram conclusões daquilo que eles vivem dia a dia, né? Sim. Então, se eu convivo com pessoas, ou se no meu meio há muitas pessoas fofinhas, é claro que eu vou ter essa conclusão de que não, então aqui é Maputo, está cheio de pessoas fofinhas. Eu penso que é um pensamento lógico. É algo que as pessoas vêm vivendo e acabam concluindo isso. Mas eu, em particular, sou. É fofinha? Sim. E tens orgulho disso? Tens orgulho de ser fofinha? Brincadeira. Como é que foi a tua educação? A tua infância para chegar até esta altura, onde já sabe dizer que eu já sou fofinha ou não sou fofinha? Tenho sonhos que a metade já fiz. Como é que é? Bom, a minha infância foi uma infância espetacular. Meio drástica, né? Porque eu cresci com os meus avós maternos, as minhas tias, e a casa era muito cheia. Acho que éramos por aí 13 pessoas. A mesma casa? Exatamente. Era uma fazenda. A casa não era tão grande, mas aquilo era tão bom que nós não nos importávamos com aquilo. Netos, né? Os filhos dos meus avós faziam filhos e colocavam lá, exatamente. Então, acabamos enchendo assim mesmo, mas eu tive uma educação meio assim, porque eu levei porrada. Muita porrada. Foi marcante. Levei porrada, exatamente. Foi marcante porque a maior parte das vezes foi por coisa injusta mesmo, deixa eu ver. Minha avó tinha um defeito, ela não conseguia chamar a atenção assim verbalmente. Ela tinha que, a maneira dela de chamar a atenção era bater. E qual forma injusta que ela fazia? Qual é a forma injusta que tu referes? É que às vezes me batia por coisas sem sentido. Como que eu, por exemplo? Eu recordo uma vez que, é assim, eu sou filha de pais separados. Então, minha avó, ela não gostava tanto do meu pai. E, assim, aqui tem um beco, né? Casa da minha avó, mãe da minha mãe. Casa da minha avó, mãe do meu pai. Eram vizinhos. Exatamente. Sempre que meu pai viesse visitar a mãe em frente de casa, né? Eu tinha que fugir para poder ver meu pai sem minha avó saber. Tu tinhas que fugir daquela Exatamente. Da tua avó? Eu tinha que criar maneira ali. Criar já mesmo. Com quantos anos já consegui? Já tinhas esse pensamento de querer fugir de casa para visitar o teu pai? É que, primeiro, eu não me deixavam sair para visitar meu pai. Sempre que fosse para visitar meu pai, tinha que ser nas escondidas. Minha mãe tinha que inventar, dizer, vou para casa da minha madrinha, vou para casa da irmã dela, essas coisinhas aí, enquanto eu ia para casa do meu pai. Então, eu lembro de uma vez, era aniversário da minha avó, mãe do meu pai. Eles vêm, quando vêm, estacionam carros na rua. Sim. Porque depois tem uma rua ali perto de casa. Eu quero tanto ver meu pai. Minha avó tinha sempre basta saber que meu pai está. Ninguém saía do quintal. Do quintal. Exatamente, porque ela sabia que eu ia ter contato com ela. Ok. O que aconteceu naquele dia? Eu saí para ver meu pai. Eu não sei como é que ela soube que eu saí. Exatamente. Não sei como é que ela soube que eu saí. Só sei que ela me procurou e eu tentei me esconder nos carros que estavam ali na rua. Ela me encontrou. E quando entramos em casa, ela me bateu. Então eu acho que essa foi a porrada mais marcante mesmo. Mas uma porrada injusta. Tinhas razão. Mas isso levou quanto tempo? Para, tipo, essas escondidas para ver o teu pai? Foi mais ou menos quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Eu já podia sair assim de forma livre, porque ela depois adoeceu. Então, em 2013, ela teve paralisia, assim. Ela já não podia se mover, ficava no único lugar. Então as coisas já eram mais fáceis, já dava para dizer, avó, eu vou visitar papá. E não tinha como impedir. Não tinha como impedir. Então foi automático. Quero acreditar que senão... Qual era o motivo dela fazer isso? Eu também não sei. Acho que, segundo a história, né, que eu ouço, a separação deles não foi muito assim, porque minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe ainda grávida, sim. E não sei, de verdade, até hoje eu não sei, porque a família materna conta uma versão, a família paterna conta outra versão. Então eu acabo não sabendo realmente o que aconteceu.
Só sei que o que me conta da parte materna é algo não bom, não agradável, que até eu, no lugar delas, se calhar, agiria da mesma forma. Qual é a memória que tens dos teus pais? Nenhuma. Nenhuma memória? Meus pais juntos não tenho, porque nunca tive um momento assim, de poder ficar... Da tua mãe? Da minha mãe. Tenho boas memórias dela, sim. Ela foi uma excelente mãe. Isso aí é uma coisa que eu sempre digo. A minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Eu sou a única filha dela. Uau. Então acho que é por isso que tive este privilégio de receber vários mimos. E depois tornaste-te fofinha desses mimos. Calhar, né? Mas o que aconteceu? O que ela fazia que te fascinava tanto? Que tens até hoje como memória? Minha mãe foi uma mulher que nunca me deixou faltar nada. Mesmo não tendo, ela nunca me deixou nada. E um momento especial que eu me recordo, que eu nunca vou me esquecer, foi quando eu completei 11 anos. Sim. Ela estava sem moeda, porque minha mãe foi para o lar, depois voltou, né? Para casa dos meus avós. Sim. Ela não tinha nada mesmo. Chegou um aniversário, ela fez um bolinho, aquele bolo caseiro. E ligou para meu pai e pediu que meus irmãos viessem em casa, só para aquele momento, cortassem ali um bolinho comigo e tal. E ela tirou uma moeda de 3 meticais. Na altura, 3 meticais dava para alguma coisa. Sim. Eu fiquei muito feliz. Foi um gesto muito bom. Eu abracei minha mãe. Obrigada. Aquilo foi algo que... Outras várias coisas. Minha Sim. mãe... se for para estar aqui a relatar, acho que levaria muito tempo. Mas quando ela não podia te dar aquilo que querias no momento, qual era a tua reação? Naturalmente, sei lá, não tinha nenhuma diferença. Para mim, o importante era ter minha mãe comigo. Sim, se me dá bens materiais ou não tem nenhum problema. Eu, quando estava na 8ª classe, eu ia para a escola, acabei um ano inteiro indo para a escola do mesmo sapato. Era uma Sabrina, que ela comprou para mim. Amigas, que eu chamava de amigas, era Sim. normal fazerem uma roda, começarem a rir, Xanaia, porque ela vem, desde que o ano iniciou, ela só vem de um único par de Sabrinas. Aquilo foi algo que eu não contei minha mãe, eu sempre fui assim, meus problemas, algo que eu sei, não sei se é porque eu via o que ela passava. Sim. Eu não queria transmitir aquela dor para ela, eu guardava aquilo para mim, mas aquilo foi uma coisa que me doía tanto. Às vezes eu desabafava das minhas amigas aqui contavam minha mãe. Ela sabia através das Exatamente, amigas. quase todas as coisas que aconteceram na minha vida, ela soube através das minhas amigas, sinceramente falando. Qual foi a doença que a tua mãe padecia? Minha mãe começou a desenvolver um problema de coração. Ela tinha problema de coração e às vezes inflamava o corpo. Mas isso partiu quando ela engravidou. Eu tinha 12 anos e já estava prestes a me dar um irmão, algo que eu não gostei. E não aconteceu? Não. Infelizmente o bebê nasceu, mas não resistiu, era um menino. Então a partir daí ela começou a ter esses problemas. Eu não sei, uma vez que ainda era criança, não sei se ela já tinha esses problemas ou se agravaram depois daquela situação. Sim. Ok, mas... Depois daquela situação da gravidez, ela teve esses problemas aí. E quais foram os cuidados que ela teve? A família, os teus tios ajudaram quando ela padecia da doença? Sim. Ajudaram? E como foi? Bem cuidada. Foi? Foi bem cuidada. Ela ficou em casa, né? Sempre estavam lá para visitar, para darem o que ela precisasse. E olha que mesmo nesta fase, minha mãe não parava de pensar em mim. Minha mãe mesmo não estando bem, ela se preocupava em procurar um emprego só para poder ter aqueles caprichos, lanches, algo que até eu própria não me importava, mas ela se importava tanto com aquilo. E cuidaram dela, eu também cuidei dela. Lembro que uma vez eu dei banho a ela, foi a única vez mesmo. Eu dei banho a ela porque
ela não podia ficar muito tempo sozinha, precisava de ar, tinha que ter lá alguém auxiliar a soprar, que é para ela poder respirar. E o que os médicos diziam uma vez que ela ficava em casa? E sobre médicos, não saberia dizer. Ela não chegou, a família não chegou a levar ela para o hospital? Por acaso, sim, ela ficou internada da primeira vez, tiraram água, porque não tinha muita água no corpo, tiraram água. Eu lembro até que eu, quando fui ao hospital para visitar a minha mãe, eu não acreditei que era minha mãe, porque ela sempre que enchasse os pés, não podia, tinha dificuldade de andar, sempre que pisasse o chão, sentia muita dor. Então eu vi ela andar, aquilo foi uma coisa que me deixou muito emocionante. Minha mãe está de volta. Uau! E foi uma visita, eu só visitei ela uma vez no hospital. Sim, visitei ela, porque da segunda vez ela já foi para, como é que se diz? Porque depois que ela passou para lá, ela perdeu a vida. Ela perdeu a vida lá. E em casa, quanto tempo ela ficou? Em casa ficamos um bom tempo. Então, acho que foram... resistiu por muito tempo. Sim, quando ela foi internada da primeira vez, volta para casa. E já da segunda vez foi quando passou mal na madrugada, de repente encheu, barriga ficou grande. Aquilo foi uma coisa que eu nesse dia nem dormi, porque eu dormia com ela. Aquilo me deixou mesmo com medo. E essa situação, tu conseguias ir à escola sabendo que a tua mãe estava... Não tinha como. Não tinha como. Minha mãe foi uma pessoa muito forte. E dores dela, ela não gostava de transmitir para mim. Era como se nosso mundo fosse só nosso. As duas. Sim, exatamente. Então, ela, por mais que passasse mal, ela não mostrava aquilo. E eu lembro de um episódio em que ela me ofereceu, ela comprou um fato de treino para mim. Entramos no quarto e ela disse: has de usar no dia que eles visitar teu pai. Eu quero falar com teus avós, que é para passar já e visitar teu pai, não precisa esconder, porque se eu morrer algo assim, ela falou da morte, aquilo é como se ela já soubesse que vai partir, sim, porque depois daquilo, acho que não levou 2 semanas, ela depois perdeu a vida. E quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei tipo, o que vai ser de mim agora? Mas não a 100%. Porque eu tenho minhas tias. A tua avó também? Exatamente. Não, com minha avó já nem contava tanto, porque ela já adoecia. Okay. Então eram 2 pessoas, a tua avó e a tua mãe. As 2. Mas a tua avó já está? Está melhor? Minha avó também já partiu em 2020. Sim, em 2020. Mas qual foi a educação que a tua mãe te deu? Porque eu percebi que a tua avó também deu-te uma parte de educação que até hoje carregas contigo. E quanto à tua mãe? Minha mãe só me mimou. Minha mãe mesmo para me ensinar a cozinhar. Eu só tive que aprender dela a cozinhar porque uma vez que ela depois adoeceu, não tinha ninguém para fazer algo para ela, mas eu tinha que fazer. E foi nesses poucos... Foi um período curto. Como eu disse no início, éramos muitos, todo mundo desapareceu. E eu sendo a neta mais velha... Dos 13 que falaste? Desapareceram. Estão em Yamani. Sim, ali cada pai sentiu necessidade de tirar o filho. Eu não sei se foi azar ou foi sorte, mas eu permaneci lá. E como neta mais velha, aprendi cedo que seria uma forma de agradecer a minha avó também por tudo que ela fez por mim. Sim. E cuidar dela foi uma das formas que me fez eu sentir que pelo menos ela partiu do mundo enquanto eu fiz alguma coisa. Eu fiquei a cuidar da minha avó, eu quase toda a minha adolescência, toda. Tinha rotina, era escola, casa, escola. Eu não podia sair da escola, ficar a conversar, porque tinha que ficar lá. Eu, com 15 anos, já dava banho à minha avó. Uau. Isso é uma coisa que eu falo sem nenhum problema. É emocionante, Xanaia, porque na nossa geração, posso falar de agora, eu mesmo recuar um bocadinho. Nós, os netos, não temos aquela tendência de querer cuidar dos nossos avós, porque nós queremos ver outra coisa, queremos estar aí na internet e não nos preocupamos. Pois embora eles se preocupam tanto conosco, e nós também, se eles estão naquele estado, nós também temos que cuidar como eles cuidam de nós, porque adulto, quando fica velho, torna-se criança. Exatamente. E nós temos que cuidar deles como se fossem
crianças. E ela ajudou-te a conhecer, mostrou-te o caminho para Deus. E quais são os conselhos que tu aprendeste com ele? Vários conselhos. São vários conselhos. Alguns que tu carregas contigo hoje, que vale a pena mesmo. Não ser uma pessoa vulnerável. Isso é uma das coisas que minha avó sempre incutiu em mim. Mas já que não sabe o que é ser alguém vulnerável, é pessoa... quando estamos nessa fase jovem, quando atravessamos a fase da adolescência para a juventude, sim, a tendência é de aproveitar tudo, o máximo, todas as emoções. Tipo, amanhã é incerto, temos que fazer tudo hoje. Aí a pessoa perde o respeito, seja com os pais, porque ela só quer se focar no momento, quer curtir a vibe. E minha avó sempre ensinou-me que não, há momento certo para isso. Então, se eu me desvio agora, pode ser muito difícil me endireitar, voltar a ser aquela pessoa reservada, aquela pessoa com princípios, com bons costumes e tal. E não, é isso que ela me ensinou. E foi um conselho muito bom, porque eu estaria a chorar por não poder sair de casa 21 horas para ir ao chilling. Eu estaria a chorar. Sim, choram. Quando o pai diz não quero que tu saias de casa. E ainda preferem fugir. Fogem. Tenho primas que fazem isso. Sei lá, cresci assim, então foi uma coisa que já tá mesmo na carne, que até quando me convidam para sair, muitos dos meus amigos não gostam, porque eu quando saio com eles, vai já dar 22 horas, eu quero estar na minha casa. E já até essa hora que as coisas começam a agradar. Então, é isso, foi uma coisa que eu aprendi desde pequena, a ser reservada, a ficar dentro de casa. Eu sou uma das pessoas que as minhas situações, por mais pequena que eu seja, tem certas coisas que acontecem na minha vida que eu não consigo falar ou contar com outras pessoas. Prefiro mesmo orar, falar com Deus. Então, essa conexão, Deus ser o meu melhor amigo, isso é bastante bom. É muito bom. Muito bem. Vamos a um curtíssimo intervalo porque queremos beber água e voltamos já. Para quem ainda não segue a nossa página Vitalícia no Facebook, por favor, corra, pesquisa Vitalícia Mood Podcast e siga, deixa ficar o seu comentário e partilhe os nossos conteúdos. Até já! Ok, vou viver com meu pai. Exatamente, a emoção que dura para sempre. Exatamente. Voltamos ao nosso curtíssimo intervalo e estivemos à conversa com a Chanel Aldir. Estamos ainda mesmo com ela e vamos continuar. Na primeira parte ela contou-nos um pouco de como é que foi a infância dela, quem ela se tornou a grande mulher que ela é hoje. E nesta segunda parte vamos continuar porque a nossa rubrica mesmo tem a ver com perdão e gratidão. A questão do perdão e gratidão, a quem vai? Eu gostaria de pedir perdão à minha mãe. Foi uma situação que quem ouvir pode não relevar muito, mas aquilo foi algo muito desumano que eu fiz como filha, né? Um dia minha mãe tinha que ir para o hospital e uma vez que ela tinha dificuldade, ela não podia percorrer longas distâncias sozinha, tinha que ter lá um acompanhante. E nesse dia eu que era acompanhante. E o que acontecia? Eu usava o celular dela, ela já não tinha assim tanta necessidade de ficar no celular. Sim, eu usava o telefone dela. E quando estou ali a acompanhar, eu fiquei ali empolgada no Facebook. Aquela emoção toda adolescente quando começa a navegar nas redes sociais. Todo momento que está nas redes sociais até esquece que existe um mundo. E acabaste por esqueceres dela. Deste mais atenção ao celular enquanto tinhas que dar atenção a ela. Então, quando chegamos na paragem, ela tinha que subir o chapa. E devia ser um minibus. O minibus tem um degrau ali para poder subir. E ela precisava de apoio. E eu, sinceramente, naquele dia, eu senti vergonha da minha mãe. Sério, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu estava com ela, mas eu fingia não lhe conhecer. Pelo estado dela? Exatamente, pelo estado dela. E aquilo foi uma coisa que eu me arrependo. Eu não tive oportunidade de dizer desculpa, mãe, mas de todo o meu coração. Eu acho que
Deus sabe muito bem dessa conversa. Eu desejava lhe encontrar e dizer, mãe, me perdoe por esse dia. Porque até foram pessoas que foram passageiros do chapa que ajudaram ela a entrar no e transporte. depois me chamaram a atenção. Mas naquele momento eu não liguei para aquilo. Eu vi como, sei lá, eu estou no telefone. Minha mãe precisou de mim naquele momento eu não pude ajudar. E qual era a tua idade? 15 anos, tenho 15 anos. 15 anos. Achas que se elas tivessem vida, poderia te perdoar? Eu penso, com o coração que ela tinha, eu penso que sim, né? Penso que sim. Então, os alunos da Vitel são como se elas estivessem aqui conosco. Ou como quem ainda está em vida entre nós. Mãe, eu gostava de lhe pedir perdão do fundo do meu coração por aquela situação que houve naquele dia, onde a senhora precisou da minha ajuda e eu simplesmente descartei por sentir vergonha. Eu não sei o que terá acontecido naquele instante. Eu só sei que senti vergonha de ti como mãe, como pessoa, e deixei-te passar por aquela dificuldade enquanto eu estava ali, saí de casa com o objetivo de lhe acompanhar para poder lhe ajudar. E me arrependo até hoje. Já passam 8 anos, mas eu me arrependo até hoje. Eu acho que é algo que eu vou carregar por toda a vida, E se estivesse aqui, realmente, eu gostava de pedir perdão e receber o teu perdão. Por isso. Certamente que ela vai perdoar. Onde ela estiver, a qualquer momento, ela ouve-te, ela vê-te. Então, ela vai liberar esse perdão. E, Shania, não só nós magoamos as pessoas, certo? Nós também, algumas pessoas fazem o bem para nós. E de tanto distraído que algumas pessoas são, acabam não dando aquela atenção de agradecimento a alguém, a pessoa que nos ajuda. A quem tu gostaria de agradecer? Pode ser amigo, a qualquer pessoa que tenha te ajudado um certo dia e não paraste para agradecer a pessoa. E por alguns motivos. E contas os motivos que te podem fazer agradecer a esta pessoa. Sinceramente falando, eu sou uma menina muito assim, com bons princípios, né? Ajudou, agradeceu. Errou, pediu desculpas. E pelo menos agora eu sou crescida, eu consigo perceber isso. Sim. Mas eu sinto necessidade de dizer obrigada a toda a minha família materna. A meus avós, minha mãe, minhas tias. São umas 4, mas são pessoas muito importantes para mim. E não poderia deixar de lado a minha madrinha. A minha madrinha foi uma mãe que Deus me deu. E madrinha Joana, tu muito bem sabes que és a melhor mãe do mundo. E eu quero te dedicar essa gratidão, dizer obrigada por tudo que fizeste por mim, desde que me recebeste como filha. Dizer obrigada de coração às minhas tias, porque eu mesmo não tendo mãe, elas nunca me deram motivos para sentir essa falta, essa ausência dela. Então, a tia Dolca, a Cris, Nelsa, obrigada de todo o meu coração. Bem-aja. E mesmo aquelas pessoas também aquelas suas primas, aquelas tuas amigas que te fizeram passar bullying, acho que também merece um agradecimento, porque eu acho que é através daquele ambiente que tu te tornaste alguém, mas... Embora não recorde delas, mas sim, eu agradeço. Acredita, alguém mesmo fazer mal, eu não sinto nenhum remorso. Eu lhe amo por ser humano e
sei lá, não tenho motivos. Então, obrigada a todo mundo, até quem me faz mal. Yeah. Obrigada de Até todo quem o te coração, força. Parabéns. É sempre assim. Eu tinha assim, uma tia, né? Também faleceu em 2021, naquela altura de Covid. Ela, quando minha mãe, ela é a mais nova, era a irmã mais nova da minha mãe. Quando minha mãe falece, perde a vida em 2020, em 2017, ela sempre dizia que tem um sonho de fazer um aniversário grande para mim, de 15 anos. Então, isso ela partilhava com minhas tias, irmãs dela. Quando ela perde a vida, como em casa já tinha sobrado eu e a mais nova, ela, coitada, não sei como é que arranjou meios, mas ela fez de tudo. Realizou uma festa de aniversário para mim e disse: este era o desejo da tua mãe. Não foi assim uma coisa tão grande, mas ela fez, chamou todas as minhas amigas, pelo menos as poucas que eu tinha na altura, estiveram lá. Não são aquelas que te faziam passar bullying. Não. Não. Ah, que bom, graças a Deus. Muito obrigada, Shanaia. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Nós agradecemos. E as portas da Vitalícia. As portas da Vitalícia estão sempre abertas. A Shanaia que está a dizer: oh, acabou. Como assim? Como é que não acabou? Pode, não pode, não. Sério? Não. O que é que podemos fazer agora? Qualquer questão aleatória, qualquer que tu quiser saber. Tá bem, eu vou precisar de make-up daqui a 1 hora. Pode ser? Ai, é 1 hora? Sim, eu tenho outro programa para fazer. Vou precisar de make-up. Posso? Pode? Sério? Qual é a dica que pode vir a dar a Vitalícia para melhorar alguma outra coisa? Ou como é que olhas para a Vitalícia? Eu olho a Vitalícia como uma página, um projeto muito bom, porque, olha, eu estive aqui a falar de coisas que nunca contei para ninguém, né? Mas graças à Vitalícia já me expressei, Expressou. né? Já falei. E algumas pessoas saberão quem tu és, o que é que fazes. Exatamente. Então, a Vitalícia mesmo... a emoção, né? A emoção que dura para sempre. Exatamente. Então convida os internautas a seguir. Ai, amigos, todos vocês, guys, quem me conhece sabe que eu gosto de falar guys. Então, eu peço que sigam a página Vitalícia, que compartilhem, que comentem e que venham participar, vão gostar. É uma rubrica muito boa. Vocês vão se sentir aliviadas depois de sair deste lugar. Então é só partilhar. E olha, tem vários programas, não só este, tem vários programas emocionantes que as pessoas, para cada pessoa que quer participar, tem vários programas. Caros internautas, eu quero agradecer a todos vocês que têm partilhado, que têm seguido a nossa página, que incansavelmente têm feito essas partilhas em todas as redes sociais. A Vitalícia agradece bastante e que esperamos que vocês sejam aquelas pessoas que partilham sempre, que estão sempre conosco a nos apoiar. E para quem ainda não segue a Vitalícia, por favor, corra já no Facebook, escreva Vitalícia Mood Podcast, deixa ficar o seu like, comentário e partilhar. Temos também o nosso canal do YouTube, onde vocês podem subscrever, @Vitalícia Mood Podcast, e terão todas as notificações em tempo real. Olha que nós não decepcionamos em questão de passar os nossos conteúdos na Vitalícia. Vocês são um amor e vocês terão sempre a minha eterna gratidão por tudo que vocês fazem por nós. Vitalícia, a emoção que dura para sempre.